principados, potestades, dominadores, forças do mal. Você sabe como cada um desses agem na vida, no campo espiritual? Fique aí que eu vou falar de cada um e nós vamos aprender muito hoje. Vamos lá, vamos falar de armadura de Deus de Efésios capítulo 6. Você já leu lá? Que lá fala que quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas zonas celestiais, as forças do mal, as forças espirituais do mal nas zonas celestiais. Vamos lá, vamos falar sobre cada um agora e você vai entender como que é essa classificação de batalha espiritual. Vamos ao primeiro, ao principado. Você leu aí? Olha lá no versículo 12. Principado. Vem da palavra príncipes. Existem príncipes no mundo espiritual, por exemplo, para cada país um principado, para cada estado um principado, para cada cidade um principado, um líder espiritual, um pastor, um presbítero, um bispo, um apóstolo, tem que vencer esse mal, tem que se orar. Vamos a um exemplo? Veja o caso de Daniel, lá em Daniel capítulo 10. Leia lá, vá lá no versículo 13, e o próprio Deus falou sobre o príncipe do reino da Pérsia. Que príncipe era aquele? Era um principado espiritual que estava resistindo a Daniel durante 21 dias. E olha que Daniel estava ali firmemente, em jejum, em oração. Imagine a Pérsia antiga, hoje o Irã. Imagine chegar no Irã com aquele regime islâmico e querer pregar o evangelho. Agora sim, o evangelho está crescendo muito no Irã. Eu creio que está havendo uma grande mudança com essa guerra atual que está acontecendo no Irã para poder cair esse regime que era de mão de ferro, que impedia do evangelho ser pregado ali. E ali, muitos muçulmanos islâmicos estão conhecendo a Jesus. Mas na época de Daniel, era muito mais difícil. O príncipe se opunha a Daniel, não deixava a oração dele subir. Vamos ler, eu vou abrir aqui, Daniel 10, lá no versículo 13, diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Um príncipe contra outro príncipe. Tem muito pastor aí que está ficando doente quando coloca a mão na cabeça das pessoas e luta contra o mal. Tem que ser batizado com o Espírito Santo. Esse ministério de libertação derruba qualquer um que se atreva, que tome para si juízo infamatório. Eu vou falar sobre esse Miguel lá em Judas, porque aqui eu quero falar desse Miguel vencendo a um principado daquele reino, o reino da Pérsia. Mas se você for lá em Judas, você vai ver que quando o diabo, um principado, queria o corpo de Moisés, sabe quem foi que teve que enfrentar a esse principado? Miguel outra vez. E ele dizia: o Senhor te repreenda. Ele não tomou para si o juízo infamatório. Ele não tomou para si a responsabilidade porque ele sabia que ali era um espírito que talvez na classe demoníaca estaria acima da sua classe, na classificação da organização e hierarquia celestial. Aí ele disse: o Senhor te repreenda. Você vê, Daniel teve que ter a ajuda de um príncipe, Miguel, contra um principado. Quando eu cheguei na minha cidade aqui, eu ungi todos os bairros, cada bairro com um cálice diferente. Eu só estou tendo vitórias aqui, eu só estou conseguindo espremer 10 limões para fazer uma limonada. Sabe por quê? Porque o principado foi vencido. A luta é muito grande aqui. Na cidade onde eu estou, São Sebastião do Paraíso, muitas histórias de pastores, até apóstolo, que caiu na fé. Outro dia um pastor aqui que se desviou, começou a beber, aí atropelou alguém, aí uma multidão o cercou, o linchou e o matou. Um ex-pastor
Toda hora aqui a gente vê, toda hora a gente vê um ou outro caindo na fé. Você não vê aí, às vezes, numa cidade ou outra, em qualquer lugar, homens de Deus caindo, é porque foram enfrentar espíritos que eles não tinham capacidade. Nunca ore estendendo a mão para o céu dizendo: amarra o principado, Senhor. Você não tem essa autonomia. O líder daquela igreja é que pode orar. Tem que jejuar, pedir apoio da igreja para que ele seja imbuído de autoridade. Mas tome cuidado. Não é qualquer demônio, qualquer espírito que você pode enfrentar. Um obreiro nunca pode, um presbítero nunca pode enfrentar um principado. Tem que haver intervenção divina. E aí tem que ter uma autoridade máxima. Um príncipe na eclesiologia da igreja para enfrentar um principado, mas revestido de uma autoridade verdadeira. Porque senão a derrota é certa. Porque o mal, ele vem com tudo. A vitória é nossa. Amém? Se prepare. Todos os líderes tenham autoridade para vencer ao principado. Voltando na armadura, vamos falar de potestades. Esse espírito está agindo nas igrejas. Desculpe eu falar da Assembleia de Deus, mas é hoje no Brasil a igreja mais dividida do Brasil. Sabia disso? Hoje eu passei por várias Assembleias de Deus aqui na minha cidade. E vieram de outras assembleias que foram se dividindo depois de contendas. A potestade faz isso. Guerra de poderes, busca de poderes, causa divisão, contendas. Potestade vem da palavra poderios, guerra e desejo de poder. Muitas divisões nas igrejas, contendas. Às vezes não há um racha, uma divisão, mas uma divisão já no tratamento entre pessoas. Grupos de obreiros separados de outros grupos. Pastores que brigam com outros pastores, querendo um cargo dentro da igreja. E aí a potestade vai e amarra aquela igreja e não deixa a igreja crescer. É isso. Potestade quer dizer poderios, poder. Toda guerra de poder onde a potestade age faz causar divisão. O mal entra aí. Se você tem percebido que na sua igreja tem muita divisão, brigas, contendas, desejos ardentes por cargos, pode dizer, é a potestade. Vamos agora para mais uma classe que aqui está relatada pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6. Dominadores. Esses já estão nos seus próprios nomes, bem referidos. Dominadores. Eles dominam a pessoa para levá-la ao suicídio, dominam o corpo da pessoa, induz cada pessoa a certos vícios. A prostituição induz as pessoas a fazerem o que elas não querem. Dominadores. Dominam a mente da pessoa para ela ter ódio, pensar em matar, cometer homicídios. Tanta maldade nesse mundo. Quando a pessoa está possessa, aqui poderia ser trocado dominadores por possessores. Espíritos que tomam posse do corpo. Dominadores. Não deixe o mal te dominar. Sempre confesse: o meu corpo é templo do Espírito Santo. Por isso que o capacete da salvação, na armadura de Deus, é para proteger a mente. Quando você começar a pensar em algo que destrua, que faça mal, que te magoe, que te lembre de coisas tristes, diga: a minha mente é protegida para que o mal não domine os seus pensamentos. Amém? E agora, para a gente finalizar, as forças espirituais do mal. Forças opositoras. Força. Outro dia eu estava lendo num caminhão, nessas frases que ficam escritas atrás do caminhão: tudo é força, mas só Deus é poder. Eu vou te dar um conselho: busca o poder de Deus, porque as forças do mal estão por aí para destruir, para pegar pessoas frágeis. Um simples olho grande, uma simples inveja é uma força contrária, uma força espiritual que vai fazer mal para alguém. Imagine a força que a inveja tem. Imagine a força que um ritual não possua para destruir uma vida. Você tem que ter o poder de Deus. Lá em Atos capítulo 1, a partir do versículo 8, diz que receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Receba poder. Por que, por exemplo, a minha vida não foi destruída? Quantas vezes eu fui ameaçado? Já fizeram trabalhos contra mim, rituais, porque
Acima da força está o poder. Quer vencer todo o mal? Receba poder espiritual, autoridade. E aí não vai adiantar praga rogada, não vai adiantar macumba, não vai adiantar olho grande, porque você está protegido contra as forças espirituais do mal. Seja abençoado. Gente, falei a beça, hein? Mas teria muito mais para a gente falar. Teremos muito mais para falarmos aqui e você crescer juntamente comigo. Amém? Se inscreva nesse canal, compartilhe esse canal, ative o sininho para você receber as notificações, comente com as pessoas, esteja sempre conosco. Foi um prazer estar com todos vocês.